Olá, tudo bem? Aqui é a professora Ana Grazieri e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de Administração de Sistemas de Informação. Nessa videoaula, a gente vai falar um pouco sobre gestão da inovação e como que essa gestão acontece em uma organização. Essa videoaula, na verdade, tem duas partes, né? Tem de uma semana e de uma outra semana. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. E nesse momento aqui, a ideia é falar um pouco sobre a relação entre gestão da inovação e as condições relacionadas ao ambiente organizacional. E falar um pouco também sobre como que a área de TI ela acaba sendo vista no mercado de trabalho e como esses profissionais eles também acabam sendo valorizados, tá certo? Então, é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, eu vou começar compartilhando a minha tela, que é para você acompanhar aqui os slides que a gente preparou aí para essa aula, tá certo? Então, vamos lá. Achando aqui. Gestão da inovação. Muito bem. Deixa eu colocar aqui para apresentar, né? Vamos lá. Está demorando um pouquinho para entrar, mas já vai entrar. Aí, agora sim. Bom, então, quando a gente fala em gestão de inovação, a gente vai compreender e vai trazer um pouco dessa ideia aí do que seja inovação. E muitas vezes as pessoas acham que a inovação está muito relacionada à tecnologia, né, a computador, a internet, mas na verdade a inovação ela tem várias formas de se manifestar, não é verdade? Então, uma forma de você manifestar inovação é, por exemplo, através das melhorias que você faz nos processos. Então, muitas vezes, você elimina um fluxo de trabalho, você elimina uma etapa de um processo, isso também já é inovação. E aí a gente precisa pensar que as inovações, elas podem ocorrer tanto de forma radical, ou seja, uma mudança enorme, vertiginosa que existe no ambiente, como também pode ocorrer de forma mais incremental, ou seja, pequenas mudanças que vão fazer uma diferença lá na frente. Então, quando a gente traz esse conceito, né, essa ideia de inovação, na verdade, para o escopo de sistemas de informação, a gente está, obviamente, relacionando inovação com a questão digital, com a questão das inteligências artificiais, com a questão da internet, por também ser um desses caminhos, e também para relacionar isso com a questão de hardware propriamente dita. E aí a gente pode até colocar a questão da robótica, que a gente também já abordou na nossa disciplina. Mas além dessa ideia de trazer inovação para junto da discussão de sistemas de informação, o que a gente precisa pensar, né? Até que ponto a gente né, ou está, e gosta também de ser tecnológico. Eu falei isso lá no início lá das nossas aulas, no início do semestre, quando a gente falava da questão assim de como que as pessoas se relacionam com a tecnologia e até que ponto elas aceitam a tecnologia. Então, você vai recordar que lá nas primeiras aulas, tem uma fala que eu trago dizendo assim, olha, tem aquelas pessoas que quando aparece a tecnologia, ela já é a primeira a estar lá na fila para comprar, para adquirir, para começar a usar. Tem aqueles que já, mesmo com a tecnologia acontecendo, estando no estado de mais maturidade, digamos assim, mesmo assim são resistentes, né? E aqueles outros que, de alguma forma, muitas vezes impelidos por outras pessoas, acabam aceitando a tecnologia. Então, existem diferentes comportamentos das pessoas em relação à adoção da tecnologia. Então, muitas vezes a gente fica se questionando, né, até que ponto que a gente e a gente gosta de ser tecnológico. E é normal também que a gente entenda que em alguns momentos a gente gosta da tecnologia, em outros momentos não. Tá? Uma outra reflexão também importante é que a tecnologia é boa, ela traz muitos resultados, muitos ganhos, principalmente de competitividade nas empresas, mas existe também todo o lado complexo, complicado da gestão da tecnologia, não é verdade? Vazamento de informações, fake news e por aí vai. Então, a tecnologia ela vai sendo vista pelas pessoas de forma diferenciada, né? E nem todos têm, então, o mesmo comportamento em relação à aceitação
ao desenvolvimento tecnológico. E isso é uma coisa importante da gente pensar, principalmente no ambiente organizacional. Uma outra pergunta que a gente precisa se fazer é até que ponto a gente também, enquanto funcionário, a gente aceita a reengenharia. O que é reengenharia? É quando a gente revisa os processos de uma maneira radical, mas no sentido assim, de encontrar de fato gaps, né, lacunas que possam ser melhoradas, que possam ser preenchidas e que a gente possa, com isso, aumentar o valor daquele processo. Então, quando a gente fala de alcançar a superação em termos de reengenharia, é sempre você pensar que aquilo pode ser melhor, né? E como que eu posso entregar mais valor através daquele processo. Mas, de fato, fazer reengenharia é um negócio bem complicado. Por quê? Porque mexe com as estruturas da organização. Mexer com as estruturas significa não só mexer com móveis, equipamentos, layouts, mas mexer também com processos e mexer com pessoas. E até que ponto a gente acha que precisa mudar e a gente aceita a mudança? Até que ponto, quando um supervisor ou um superior teu chega e fala assim, olha, você não vai fazer mais isso, vai fazer outra coisa a partir de agora. Será que a gente aceita isso bem ou não? Né? É uma outra pergunta importante para a gente se fazer. E mais uma, né? Até que ponto a gente também está aberto para buscar a melhoria contínua? Ou seja, constantemente entender como que a gente pode adicionar valor aos produtos, aos processos, aos serviços, ou seja, como que a gente pode, fazendo um pouquinho cada dia, melhorar aquele objeto da melhoria contínua. Isso exige um esforço que é diário, como eu falei, é um esforço muitas vezes que a gente tira um tempinho ali do dia para fazer e a gente fica pensando, ai, mas eu podia estar fazendo outra coisa, né? E por outro lado, também nos tira da zona de conforto de que, não, tá desse jeito, sabe aquele negócio de time que está ganhando, não se muda, não se troca? Muitas vezes a gente tem esse comportamento, né? Então, até que ponto que a gente também está aberto a fazer mudanças, a gente está aberto a melhorar, a ser diferente? Eu acho que responder essas perguntas é muito importante para a gente parar para pensar enquanto que nós, enquanto funcionários, e aí depois levar isso para o ambiente da empresa, enquanto a empresa também está aberta para fazer com que a inovação chegue até ela. Eu acho que esse é o principal ponto que a gente deve chegar a partir desses questionamentos que a gente coloca, certo? E aí, por fim, até que ponto que a gente busca qualidade? Entendendo aí que qualidade, a gente está relacionando isso com a característica que um produto ou um serviço ou um processo tem de entregar aquilo que ele prometeu. Né? Quando fala ali ou satisfazer as expectativas do consumidor, a gente tem uma perspectiva muito marketing aí, mas a gente pode trazer isso para processos organizacionais. Então, quando eu digo que um produto ele tem qualidade, não é porque ele tem o preço X ou porque ele está em tais lugares por causa da marca sei lá o quê. Não, mas é porque ele cumpre aquilo que ele promete, ou seja, se ele diz que ele faz alguma coisa, ele vai lá e faz aquilo. Então, qualidade, ter qualidade é isso. E muitas vezes a gente está ali se perguntando como que a gente faz para atingir altos padrões, e muitas vezes os altos padrões nem são necessários para a gente conseguir cumprir os objetivos. Muitas vezes as necessidades das pessoas, das organizações, elas são muito mais simples de ser atingidas do que complexas, e a gente vai criando um pouco desse mundo aí na nossa cabeça quando a gente fala de sistemas de informação, né? Eles existem justamente para buscar a facilitação da vida das pessoas, a melhor convivência do ser humano, melhorar a qualidade de vida do ser humano. Então, essa melhoria, muitas vezes, ela não é ali de grandes escalas, mas, assim, coisas pequenas que vão te ajudar a viver melhor, tá certo? E aí, quando a gente traz todas essas reflexões para o contexto da organização, a gente tem que pensar que, quando a gente fala de qualidade, quando a gente fala de melhoria contínua, quando a gente fala de reengenharia, quando a gente fala de inovação,
que foi os pontos que eu coloquei anteriormente, todos eles se juntam num único contexto, que é o contexto da vantagem competitiva. Então, como que a organização se vê perseguindo a vantagem competitiva? Ou seja, como que a organização usa todos esses pontos que eu citei antes, né? A inovação, a reengenharia, a melhoria contínua e a qualidade, para se diferenciar em relação ao concorrente e, através dessa diferenciação, ela conseguir se destacar e alcançar maiores parcelas de mercado. Então, estabelecer a vantagem competitiva é estabelecer, de fato, esse benefício, esse diferencial em relação aos seus concorrentes. E, mais do que isso, manter esse diferencial ao longo do tempo. Hoje, no ambiente competitivo em que a gente vive, é muito complicado você dizer que uma vantagem competitiva ela se sustenta por muitos anos. Mas por quê? Porque a evolução tecnológica, ou a revolução tecnológica, ela permite com que o conhecimento seja disseminado de forma muito rápida, e isso faz com que aquilo que é uma vantagem hoje, de repente amanhã deixa de ser. E a organização também precisa mudar, digamos assim, se colocar de uma forma propositiva para lidar com essas situações. Então, como é para mim, enquanto empresa, enquanto organização, hoje ser líder de mercado e amanhã ser o segundo ou terceiro colocado? O que eu fiz, ou o que os outros fizeram para que isso acontecesse, para que essa dinâmica de mercado acontecesse. Então, eu acho que esse que é o grande X ali da questão, né? Que amarra tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Bom, eu vou dar uma paradinha aqui, e aí a gente continua no nosso próximo, no próximo vídeo, para a gente falar de mais alguns pontos aqui ainda sobre essa videoaula, tá bom? Então, por favor, não me abandone, esteja comigo, e daqui a pouco a gente já volta, tá? Tchau!